Eu acho que a gente não se dá conta, mas a gente só percebe que existe logística o dia que ela falha. O dia que você compra um produto e você está ansiosamente esperando por ele, ele não chega. Ou quando você vai numa farmácia atrás de um remédio e ele não está lá no estoque. Ou quando você vai no supermercado atrás de um produto, chega lá e ele não está lá. A logística está presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano na nossa vida. Tudo que a gente come, tudo que a gente veste, de uma certa forma, passou por um monte de coisa que a gente nem sequer imagina. Então, acho que a ideia dessa websérie é primeiro dar, não só para os profissionais, mas para o público em geral, um pouco dessa perspectiva dessa evolução. Mas mais do que isso, acho que provocar todo mundo a pensar como que a gente juntos, porque é só assim que a gente acredita, que a gente vai fazer com que a gente chegue a uma logística mais eficiente, que no final do dia ela vai fazer de fato o que é o nosso propósito, que é melhorar o mundo, porque ela vai ajudar a reduzir o custo dos produtos que a gente consome, ela vai ajudar a reduzir CO2, ela vai ajudar a reduzir o trânsito, dando mais tempo de passar com as nossas famílias, ela vai ajudar a reduzir os acidentes. Então, no final do dia, isso vai acontecer com a sociedade e, em especial, os profissionais do supply chain se engajando para fazer juntos. É só assim que a gente vai chegar lá. Estou falando de anos 80, anos 90, a gente vivia um período de inflação altíssima. Todo mundo ganhava o salário e corria para o supermercado para fazer uma grande compra para poder durar todo o mês, porque se ele demorasse para comprar, ele comprava menos produtos durante o mês. O Brasil passou por várias moedas. A minha empresa nasceu no Cruzado, 1986. Cruzado novo, Cruzeiro novo. A gente passou por vários planos, né? Plano Funaro, Plano Brescia, né? Zé Cardoso de Mello, onde houve o confisco. O salário do meu pessoal era toda semana, toda sexta-feira pagava. Eu recebia também. E eu lembro muito fortemente daquela cena, que se a gente contar hoje aqui para as pessoas mais jovens não têm ideia do que é isso, mas são dos remarcadores de preço, com aquelas maquininhas etiquetadoras, na gôndola, etiquetando item a item, trocando de preço, todos os dias. Quando eu pegava o produto, às vezes, a quantidade de etiquetinha de papel, né? Porque eram aquelas maquininhas com etiquetinha de papel, era tão grande que chegava a ter um volume para fora da embalagem. E na minha casa tinha a compra do mês. E era um programa de um dia no supermercado, voltava com o porta-mala completamente lotado. E acontecia uma vez por mês, no mês seguinte tinha o mesmo planejamento e se repetia. Nesse tempo, o Brasil se tornou mais importante no mercado mundial e a logística do país também teve que se aprimorar. Era uma coisa muito básica na época de inflação, não tinha muito acesso, onde o mercado era muito mais fechado. Era uma situação completamente diferente. A gente vivia aí com uma inflação próxima de 3.000% ao ano. Isso era muito alto, né? Você ir lá e colocar os preços 2, 3, 4 vezes por dia em supermercado era algo que ajudava o P&L da companhia como um todo. O governo achou que a solução era tabelar preço, o que fez com que começasse a faltar muito produto, porque as empresas preferiam não vender do que vender com prejuízo, porque quando você ia vender um preço, o preço tabelado era menor do que o preço de custo. Nessa época faltava produto, supermercados desabastecidos. Meu pai era um microempresário, sempre no ramo automotivo. Então ele tinha 2 postos de gasolina da Shell e tinha uma autopeças e oficina mecânica. Tinha semana que aumentava 2 vezes o combustível numa semana. Então tinha que ficar até de madrugada para saber quanto que era para poder arrumar a bomba, que era manual, né? Estoques de segurança totalmente desbalanceados, movimentações muito difíceis de serem feitas, filas homéricas de caminhões na porta da loja tentando descarregar os pedidos que estavam ali feitos para aquilo. Então, assim, se você olhasse, aquilo era um caos logístico. Meu pai pegava o caminhão e vinha até Paulínia para carregar e várias vezes eu vim com ele
pegar caminhão, eram 100 quilômetros mais ou menos, pegar combustível para levar para o posto. Então vinha eu e meu pai no caminhão de diesel, né, de combustível, sem equipamento de segurança, sem nada. Gente, hoje tudo aparatado, né, tem que ter treinamento, MOP, um monte de coisa, né? A velocidade entre indústria fornecedora, indústria de produção, distribuidor e varejo era muito devagar. Foi tipo um rio Amazonas caminhando devagar, não um rio de corredeira como é hoje. Quanto mais estoque você tinha, mais caixa você tinha para poder fazer a sua venda nesse sentido, tal. Só que era uma desorganização incrível para esse tipo de coisa, né? Era uma coisa realmente insana, né? Então, realmente, assim, para mim, isso é a representação mais clara de que estoque, naquele momento, valia muito dinheiro. Você imagina como é que você faz gestão de estoque com um produto que tem valor completamente diferente, não é no mês a mês, é no dia a dia. A preocupação era muito mais como que você especulava com esses potenciais aumentos do que pensar assim, como que eu posso otimizar custo. A indústria queria ter estoque, tudo que ela produzia, ela vendia na hora. O varejo queria ter estoque porque ele comprava e aquele produto depois de um tempo ia aumentar o preço, então se ele tivesse o produto ele tinha valor. Então ninguém tinha muita preocupação em fazer uma logística eficiente. Então se comprava um produto por 100, depois de um mês esse produto valia 120. Então às vezes quanto mais estoque você tinha, mais você eventualmente ganhava nesse processo de subida de preço. O custo financeiro naquele período era muito maior, então as empresas mantinham o seu dinheiro no banco, o dinheiro no overnight. Não fazia sentido para as empresas investir em logística, porque todo o investimento era voltado à aplicação financeira, o overnight, né, rendimento diário. Então a logística não tinha espaço, nem se falava em logística, né? Olhando um pouco para a parte de armazenagem, a gente tinha talvez aí armazéns muito precários e ao mesmo tempo, em alguns setores principalmente, armazéns maiores do que a necessidade. Então antes da hiperinflação também acontecia muito que todo mundo tinha sua logística própria. As indústrias tinham seus veículos, era uma frota própria, tinham seus armazéns ou tinham armazéns próximos das suas fábricas. Então, era um passado de empresas que investiam na construção de seus próprios galpões, então pegavam aquele volume de capex relevante para poder construir o galpão para fazer sua operação. Quando a gente olha para dentro dos armazéns, então, a gente chamava de depósito, nem era uma central de distribuição como era hoje. Produtos ficavam parados lá por muito tempo, você não tinha nenhum tipo de endereçamento, WMS, sistemas de organização nenhum que criticassem o layout daquele armazém, absolutamente nada. Então era uma área dedicada a levar o produto do ponto A para o ponto B na menor eficiência possível. Nessa época, elas ganhavam muito dinheiro com float financeiro e também especulando com estoque. Nessa época, as empresas tinham grandes áreas de armazenagem, se preocupavam muito pouco com o custo logístico, porque muitas vezes ter estoque era um ativo relevante. Quando eu comecei em 91 não tinha computador, né? E você imagina em 93 já na Companhia Cervejaria Brahma controlando uma fábrica sem nenhum tipo de recurso tecnológico, né? Fazendo programação de linhas de cerveja no papel, transcrevendo isso para uma lousa, os mestres cervejeiros todos acompanhando aquilo ali em controles manuais. E há 25 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha nenhum movimento, as palavras supply chain, logística, sinergia, cadeia, operação integrada não existiam. O movimento era outro, era um movimento de geração de estoque, faturamento, pouco ganho operativo, pouca tendência de ganho operacional ou de estrutura operacional racional. Hoje a gente já fala muitas vezes ainda sobre como que a gente democratiza a logística com relação a prazo de entrega, por exemplo. Estamos em 2024, imagina essa discussão em 1984. Muita gente, muita coisa se tratada ao telefone, né, muito papel. Então é uma memória muito positiva, a gente vê que as coisas simples davam certo, né, funcionavam, e hoje com todo esse aporte tecnológico, né, com todo esse conhecimento, a gente consegue fazer muito mais, né, entregar muito mais coisas. Você não tinha preocupação com visibilidade, você não tinha preocupação que a gente tem hoje com roubo de carga, uma infraestrutura do ponto de vista de estradas muito pior do que a gente tem hoje, apesar de que hoje a gente sofre bastante com isso, era muito pior, idem em relação a portos e aeroportos. Então
Então, eu diria que era uma estrutura bem mais precária do que a gente vive atualmente. Então você imagina a dinâmica empresarial da gestão, que dificuldade. E não era diferente dentro das casas, né? As famílias sentiam isso, a perda do poder aquisitivo, a dificuldade em gerenciar os seus orçamentos, em comprar os bens e serviços que eram necessários, né? Isso fez com que tivesse uma memória inflacionária muito grande, que principalmente no varejo e mesmo nos grandes distribuidores se perpetuou, que faz com que até hoje a gente tenha uma grande concentração, principalmente na indústria de bens de consumo, alimentos, de vendas no final do mês, né, que vem dessa época de inflação muito alta. Então, os anos que vieram depois da estabilização foram anos que as empresas foram e as famílias tendo que descobrir como é essa nova dinâmica de viver num país com preços estabilizados, com custos mais previsíveis do que o período anterior de muitos anos do Brasil. Hoje, na minha casa mesmo, a gente vai no supermercado toda semana, às vezes mais de uma vez por semana. Quando acabou a hiperinflação, eles começaram a falar, bom, agora a coisa mudou, eu preciso ter muito mais eficiência na minha cadeia. E aí é que começaram as grandes mudanças.